gente! Mais um vídeo aqui no canal para vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Glorinha e hoje, mais uma vez, eu vim trazer o passo a passo de um procedimento que eu fiz aqui no meu salão. Então, se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal. Sai vídeos como esse aqui todo dia. Me segue também lá no Instagram, que é Glorinha Cabelos. Tudo que eu faço aqui no meu salão, eu posto lá em tempo real. E se você tiver dúvidas do procedimento todinho, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Vamos lá para o passo a passo, que hoje a gente vai fazer uma transformação nesse cabelinho. O procedimento que eu vou fazer nessa cliente, gente, vai ser um botox. E fazendo esse cabelo, que no caso é um retoque, tá? Tem mais ou menos uns 2 meses que eu fiz o botox no cabelo dessa cliente e agora eu estou vindo retocando. Mas nesse cabelo em questão, eu queria conversar com vocês um assunto sobre descoloração, gente. Cabelo loiro e alisado. Por que eu quero falar com isso, em relação a isso com vocês nesse cabelo? Porque essa cliente tinha um resto de descoloração e a avaliação que eu fiz no cabelo dela para ela vir fazer esse processo de alisamento, eu vou passar para vocês fazerem com a cliente de vocês também. Essa cliente sofreu um corte químico com luzes e quando ela chegou para fazer o procedimento aqui comigo, surgiu a dúvida, né? Eu vi o cabelo dela como estava e eu precisava entender o que ela pretendia fazer nesse cabelo a longo prazo. Por que eu preciso saber disso? A cliente fez uma iluminação, fez um loiro e não necessariamente quando ela vem fazer um alisamento, ela não está decidida a ficar só com alisamento. E isso são casos bem, como é que se diz, delicados a se resolver. Por quê? A cliente faz o uso de alisamento e tem o cabelo descolorido, então eu preciso saber se ela pretende continuar alisando, se ela vai ficar com as duas químicas, para ela saber daquela situação que eu já expliquei para vocês várias vezes, mas não custa nada eu dizer de novo e eu vou repetir nesse vídeo, que os riscos que ela corre em ter duas químicas e se ela quer ter duas químicas é possível tranquilamente, porém ela tem que saber de algumas limitações que ela vai ter fazendo o uso dessas duas químicas. Então, sempre antes de fazer o procedimento, a gente tem que ter essa conversa. Aí sim, quais foram as dúvidas que surgiram, né? A partir do momento que eu disse para a cliente, né, que eu perguntei se ela ia fazer as duas químicas e o porquê que tinha acontecido do cabelo dela ter dado um corte químico. Ela não é cliente minha, ela não era, né? Ela chegou com esse corte químico, é a segunda vez que eu faço o cabelo dela. E aí, as dúvidas que surgiram, porque com certeza a cliente vai querer entender o que foi que aconteceu no cabelo dela, por que que aquilo aconteceu, e você vai precisar saber, porque eu já falei para vocês, alguns clientes vão chegar e não vai te questionar nada, mas outras vão questionar sim. E você precisa ter sempre esse conhecimento para passar para a cliente, não para ensinar para ela, mas para ela saber que você sabe o que está fazendo e que o cabelo dela está entregue em boas mãos, ok? Aí, o que acontece? Ocorreu esse dano no cabelo dela. Ela tá quase. Vocês vão ver no finalzinho, né? Que o cabelo dela tá se recuperando do corte químico. E somente o que quebrou foi as partes que estavam descoloridas. Um cabelo alisado interfere em uma próxima descoloração? Essa é a primeira dúvida que eu mais recebo. Certo, Glorinha, eu fiz o alisamento. Eu quero saber se isso vai interferir na próxima descoloração que eu vou fazer. O que eu costumo dizer, né, é que quando você vai fazer os dois processos, que você não queira demais, nem de um nem de outro. Eu quero muito liso ou eu quero muito loiro. Por quê? O que acontece? A ação de uma química, ela age com o contrário da outra. Por isso que a gente tem que fazer de tudo, pelo menos para dar um jeito de encaixar ali as necessidades. Um exemplo, a cliente quer fazer a química de descoloração e quer fazer o alisamento, eu tenho que pelo menos, no mínimo, fazer uma com um intervalo bem distantezinho da outra e fazer um uso mais sensato das químicas. Exemplo, eu vou fazer uma descoloração e um alisamento. Então, eu começo pelo quê? Pela química mais forte, que é a descoloração. Ela é alcalina, ela trabalha abrindo a cutícula do cabelo e o ácido trabalha fechando. Para ser bem sincera, todas duas são químicas fortes, tá? Não tem uma mais, como é que se diz, uma menos do que a outra. Quem é que vai regular essa porcentagem de química? Somos nós, de acordo com a técnica que a gente usa para poder fazer esse cabelo.
Ou seja, se eu vou fazer uma progressiva, eu sei que o cabelo tá mais frágil, mais sensível, e eu não vou poder dar um liso 100% para essa cliente. Então, eu posso trocar pelo Botox, que tem um teor de química mais baixo e que vai agredir menos esse cabelo, porque a progressiva, a função dela é uma só, alisar. Então, assim, se eu quero só dar uma redução e não exagerar tanto no teor de química, eu vou para o Botox, que é por isso que foi feito o motivo da escolha do Botox nesse cabelo aqui. Eu sei que eu não vou fazer um processo tão forte, tão agressivo, então eu venho com pelo menos um produto mais, com uma porcentagem de química bem menor, não é isso? Ah, não, Glorinha, então no caso, vamos fazer o loiro. Se eu vou fazer o loiro e a cliente está ciente de que ela vai querer fazer a descoloração ou o alisamento depois, então o que que eu, como profissional, gente, isso tem que partir de você. O que que eu, como profissional, tenho que ter em mente? Eu sei que ela vai querer fazer o alisamento e mesmo ela não vindo fazer o alisamento comigo ou indo para outro profissional, não interfere isso. Eu tenho que mandar esse cabelo bem preparado para essa outra profissional trabalhar com ele. Então, o que é que eu faço? Eu pego as técnicas que eu tenho, né, de descoloração e passo para ela os modelos de cabelo para ela escolher baseado no que o cabelo dela permite que a gente faça. Ou seja, ou umas mechas bem mais concentradas nas pontas do que na raiz. E isso é uma técnica muito boa para poder fazer em clientes que têm o cabelo alisado. Por quê? Porque geralmente a gente capricha mais no alisamento na raiz, porque é a parte mais forte, mais resistente do cabelo. Comprimento e pontas não é tanto, então eu não preciso fazer aquele depósito bem mais forte, mais concentrado de calor naquelas pontas, porque eu sei que o mínimo que eu der, ele já vai alisar. Também lembrando que quando você faz uma descoloração, o cabelo já fica com as pontas, ou o cabelo já fica com a cutícula já dilatada, porque é uma química alcalina, lembra que eu ensinei isso para vocês? Então eu já fico ali mais sossegada em relação a fazer uma aplicação de um produto ácido e ele ter uma ação mais rápida, agir mais rápido sem precisar esperar ou superaquecer esse cabelo demais, tá? Então, eu tenho noção disso, você como profissional também tem que ter. Entenda o que você pode fazer, quando você vai poder fazer em certos cabelos. Aí, o que que eu faço? Eu peguei, né, eu pego toda aquela informação que a cliente me passa sobre o que ela quer, onde ela quer chegar e como ela quer fazer, para eu poder elaborar uma técnica exclusiva ali só para ela. Aí, no caso dessa cliente, ela teve esse processo. Aí, ela quis entender o porquê que esse cabelo ocorreu isso. Na maioria das vezes, acontece por excesso de um ou de outro. No caso dela, eu acredito que não foi excesso de descoloração, foi excesso de calor na hora de fazer a ativação do alisamento. O que que você tem que fazer para não deixar um cabelo, para não interferir no alisamento, nem não deixar o cabelo 100% ou danificar ele? É você respeitar os limites que o cabelo permite para você. Vai ter cabelo que você vai conseguir fazer uma transformação sem depositar muito calor e outros que não. Então, o que eu indico para você? Seja transparente com sua cliente. Informe para ela, olha, se eu colocar o calor que o seu cabelo precisa para poder ser transformado, talvez ele não fique tão bom de saúde. Informe isso para ela, porque ela precisa saber. Se você não diz, se você esconde coisas da sua cliente que ela deveria saber, você pode acabar perdendo a confiança dela e isso não é interessante. No caso dela, foi o que ocorreu. Ela nem sabia o que era que tinha acontecido no cabelo dela. Ela geralmente nem percebe. A maioria das minhas clientes, pelo menos as que eu conheço, assim, que vêm pra cá, na maioria das vezes, algumas não conseguem nem perceber que tá tendo um corte químico. E aí, quando elas descobrem, é assustador, porque, assim, nem todo mundo consegue perceber. E quando percebem, não é fácil, gente, de você lidar com isso. Eu mesma, eu já tive corte químico, eu no meu cabelo, eu já contei pra vocês, eu acho, uma vez, tem muitos anos, eu ainda não mexia com cabelo, eu já sabia fazer escova e chapinha, mas eu não trabalhava com química, não tinha curso nem nada. E aí, eu fui chamada para ser modelo e fizeram permanente afro no meu cabelo. Então, fizeram permanente afro em um cabelo que era cacheado, começou o erro por aí. E aí, o meu cabelo deu corte químico, com certeza. E eu não sabia, eu só via que tava uns toquinhos de cabelo na minha cabeça, mas não sabia o que era que tinha acontecido. Hoje, eu sei.
Mas aí, se você não mantém a sua cliente informada sobre isso, ela também vai ficar da mesma forma, sem entender. Aí chega outro profissional, informa para ela o que aconteceu e por que aconteceu, e aí você perde toda a sua credibilidade, porque a palavra que vai ficar é daquele que informou para a cliente. Então, assim, tenha mais responsabilidade em relação a essas coisas, viu, gente? Aí, olhem só, tá vendo que nas pontas do cabelo dela tem ali um resto de iluminação ainda? Aí, o que que eu questionei para ela, né? Se ela ainda, a primeira vez que ela veio aqui, se ela ainda tinha intenção de renovar esse loiro. Aí, por que que eu perguntei isso a ela? Porque se ela quer ainda refazer, se ela ainda vai querer fazer esse loiro, eu preciso saber para entender como é que eu posso agir, como é que eu posso fazer esse cabelo para não interferir em uma próxima descoloração. E isso é um questionamento que a gente deve se fazer, né? Que vocês devem se fazer antes de alisar um cabelo loiro. Vai interferir na próxima descoloração? Então, assim, se você selar muito bem essa cutícula, provavelmente interfira. Mas no caso dela, como a gente está trabalhando com Botox, provavelmente não vai interferir, porque o teor de química dele é mais baixo, com as lavagens ele vai saindo. Se for um cabelo fininho, possa ser que ele não volte mais, mas mesmo assim não interfere na descoloração. Glorinha, isso é um padrão? Não, isso não é o padrão. Na maioria das vezes, tudo que eu disser para vocês aqui sempre vai ser relevante, pode mudar de acordo com o cabelo que você está trabalhando, não é um padrão, então pode ir mudando. Uma das coisas que eu acho, assim, que foi feito nesse cabelo aí, que atrapalharia, né, na próxima descoloração, foi essa mancha. Vocês estão vendo que tem uma mancha no meio do cabelo dela? Isso aí com certeza foi que mancharam a raiz e depois esfumaram para apagar a raiz manchada e esfumaram com um tom errado, não esfumaram com o tom certo. Isso acontece. Aí olha como ele ficou com uma marcação bem grande no meio. Então isso provavelmente atrapalharia quem fosse trabalhar uma descoloração futura nesse cabelo aí. Mas aí ela falou que não iria fazer mais o loiro, decidiu não fazer mais o loiro, e aí ela questionou por que que isso interferiria. Aí eu expliquei para ela, olha, se você quisesse ficar loira de novo, provavelmente eu não iria entregar um liso definitivo para você, porque você tem que escolher entre um ou outro. Se você quiser o cabelo muito liso, você não vai poder ficar muito loira, então, e se quiser ficar muito loira, não vai poder ter o cabelo muito liso. E isso tudo, passei essas informações para ela. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender, né? Botox ou alisamentos que sejam sem formol ou com formol só interferem nas próximas descolorações se for feito um selamento muito forte. Selou ali a cutícula para ficar um liso definitivo, então ele pode sim interferir nas próximas descolorações, tá? E aí, vamos lá. Morena iluminada também pode ocorrer a mesma situação, ou seja, você faz alisamento e quer fazer uma descoloração, como é que funciona para morena iluminada? Para morena iluminada é um pouco mais tranquilo porque você não precisa de uma super descoloração, a concentração sempre é mais nas pontas, a quantidade de cabelos também é mais pouco, então não vai ter assim um super impacto no iluminado. O iluminado é mais tranquilo, mas ainda assim não se dispensa teste de mecha, porque se não fizer, pode sim ocorrer danos irreversíveis, tá bom? Qual a diferença entre o Botox normal, que é esse aí, né, o Botox padrão, para o Botox Blonde, né, que a ProHaul também tem um Botox Blonde, e ele tem algumas diferenças, incluindo no tempo de ação, né, que é rapidinho, 15 minutos, você já tira. A diferença entre o Botox normal e o Blonde é que o Blonde ele vai agir matizando, ele já vai matizar o cabelo, enquanto esse aí não matiza de jeito nenhum, porque ele é branco, ele é transparente, ele é uma cor normal. E aí, a diferença entre alisamento, eu também sinto, tá? Eu sinto que esse aí alisa bem mais do que o Blonde. Eu ainda assim prefiro esse aí, porque em relação ao Blonde, tem cabelos que você só vai poder fazer com ele, tá? Tem cabelos que só pode ser feito com o Blonde. Mas esse aí me dá um resultado incrível e eu consigo fazer em loiras também. Então, a única diferença é realmente a matização, que para falar para vocês, a matização do Blonde é simplesmente incrível. Ele matiza muito bem o cabelo. E no caso do BTX Blend Repar,
é que ele entrega um resultado mais liso. Eu sinto que ele alisa bem mais. Então, eu gosto dele. E quando eu faço essa parte aí, gente, de selamento, não tem na hora que eu fui pro lavatório e tirei. Se fosse um cabelo loiro que precisasse de matização, lá na hora que você tirasse o produto, você já poderia fazer o uso de um matizador lá no lavatório e você conseguiria ter o cabelo alisado e a partezinha do loiro seria matizada. Dá mais trabalho, é 2 processos, mas ainda assim funciona e dá certo, tá bom? Agora, a pergunta que não quer calar, que é o que vocês mais perguntam em relação a esse Botox aí, se você consegue usar ele para definir os cachos. Gente, para definir os cachos eu uso o Max Repar, para não ter nenhum perigo, para não correr perigo desse cabelo alisar. O Max Repar, ele é já próprio para isso. Eu acho que eu vou até fazer um vídeo usando ele no meu cabelo, porque o brilho que ele dá, gente, não é normal o brilho que aquele produto dá. Ele deixa o cabelo muito brilhoso, porque ele veio com essa função principal mesmo só de tratamento. Então, assim, ele cicatriza a cutícula por fora. Ele é muito bom mesmo. Aí eu vou gravar fazendo ele no meu cabelo e mostro pra vocês aqui, trago passo a passo aqui no canal, tá bom? Aí, enfim, todos os cuidados, gente, que você deve tomar para fazer o processo de um cabelo, você tem que seguir direitinho. Se corre risco de dar alguma coisa de errado, você tem que tomar cuidado. Não pode fazer para depois entender onde foi que errou depois que o erro foi cometido. Porque são erros que para você tudo bem, você vai buscar aprender mais e vai melhorar, mas a cliente vai ficar com aquele erro na cabeça dela. Eu sempre costumo dizer que você tem que tomar para você as dores da cliente, sinta a dor da cliente para você ter entregar um atendimento de excelência. Porque enquanto você não sentir isso, você vai falhar, você vai errar bastante e não vai buscar conserto, tá? Então, assim, procurem sempre estudar e saber qual é a função de cada produto e o que ele faz. Busquem entender mais sobre como atender melhor suas clientes para entregar um resultado bom para elas e explicar o motivo de você fazer ou deixar de fazer algumas coisas para que ela não fique, não, ela não fez, porque ela não fez do jeito que eu pedi. Então, você tem que deixar bem ciente, a cliente bem ciente dos motivos de ser você a pessoa responsável por guiar os procedimentos no cabelo dela, tá bom? Então, assim, finalizei o passo a passo desse cabelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O resultado final vocês vão ver. Eu tô recuperando esse cabelo aos pouquinhos para poder ela conseguir ficar agora só alisando o cabelo, porque ela não vai mais fazer o processo de descoloração. Espero muito que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.